Bom dia, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta quinta-feira, dia 23, Lucas 11, de 1 a 4. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao que ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta é a mesma oração que nós encontramos em Mateus. Lucas é mais sucinto. Lucas, neste texto, embora o Evangelho de Lucas seja um evangelho bem abrangente, mas neste texto ele resume bastante. Mas o sentido do ensino de Jesus é exatamente o mesmo. Esta é a oração que Deus atende. Porque ela vai reconhecer a grandeza, a santidade de Deus. Ela vai reconhecer a necessidade do ser humano. E ela vai reconhecer que o ser humano recorre a Deus nas suas necessidades. E ele vai colocar que entre essas necessidades está o perdão. Perdão, ele não é uma alternativa, ele não é uma escolha. Ele é uma necessidade. E Jesus, tanto em Mateus como em Lucas, ele vai declarar exatamente isso: perdoa-nos os nossos pecados na mesma proporção que nós perdoamos os nossos devedores. Deus não atende oração porque ela é eloquente. A oração pode ser eloquente e ser atendida por Deus. Mas este não é o fator principal para ela ser atendida. Também não é o acúmulo de palavras que vai fazer com que esta oração seja atendida. Também não é a posição física que vai fazer com que esta oração seja atendida. Também não é o local onde nós nos encontramos. Podemos orar em qualquer lugar que nós estivermos, que a nossa oração pode ser atendida. Deus atende a oração daqueles que, primeiro, reconhecem a sua grandeza, a sua santidade. Segundo, reconhecem a sua necessidade pessoal, necessidade de alimentação, necessidade de perdão, necessidade em todos os aspectos. Precisamos reconhecer que nós necessitamos da ação de Deus. Quando nós achamos que, pelo nosso muito falar, pelas nossas palavras bonitas, difíceis, nós vamos conquistar o coração de Deus, nós estamos errados. Mas também não são palavras
simples e humildes que vão fazer com que a nossa oração seja atendida. A nossa oração será atendida quando nós formos humildes, quando nós compreendermos a necessidade que temos de Deus, quando entendermos que sem Deus, sem Jesus, nós nada somos e nada podemos fazer. Às vezes, a nossa oração é tão bonita, é tão eloquente, é tão longa, que nós achamos que estamos orando da maneira que Deus atende, mas não estamos. Quando oramos, precisamos reconhecer que nós não somos superiores aos outros. Precisamos reconhecer que nós somos iguais diante de Deus e precisamos nos humilhar sabendo que Ele é o único que tem poder para ouvir e atender a nossa oração. Esta é a oração que Deus atende. Que essa quinta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.